Bom dia, pessoal. Começar a falar aí de petróleo. O nome petróleo vem do latim petra oleum, óleo de Petra. Petróleo é um líquido viscoso, menos denso que a água. Vocês podem ver que o petróleo, quando cai no mar, ele fica boiando por cima, né? Porque ele é menos denso. Menos denso que a água, formado principalmente por hidrocarbonetos. Isso aí vai ser um assunto futuro nosso, por isso eu destaquei aqui. Hidrocarbonetos. Hidrogênio. Carbonetos, carbono. Então são compostos formados por carbono e hidrogênio. A principal fonte de hidrocarbonetos, a maneira que se obtém hidrocarbonetos é a partir do petróleo. É uma fonte de energia, a principal fonte de energia, e é não renovável. Por que não renovável? Porque gasta milhões de anos para ser formado, né? Para ser formado um novo petróleo vai ser preciso milhões de anos. Como se formou? A partir de plâncton, vegetais, animais marinhos, ficaram soterrados aí por milhões de anos. Então, olha, um lugar que tem petróleo, com certeza já foi mar um dia, né? Então, o petróleo pode ser encontrado em regiões marinhas ou continentais, mas que antigamente já foram mar um dia, né? Para separar as frações, para separar os componentes do petróleo, é por meio da destilação fracionada. Desses componentes que nós obtemos do petróleo, 90% vão ser usados como combustíveis. Então temos lá o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é usado na cozinha. Temos a gasolina, o diesel, óleo lubrificante, usados como combustíveis, né? E os 10% restantes são usados na produção de fibras têxteis, plásticos, né? A indústria petroquímica, hoje em dia, ela produz uma quantidade enorme de substâncias. Lá na hora da destilação fracionada, né? Quanto menor a cadeia, mais baixo o ponto de ebulição. Então, são obtidas em primeiro lugar. Por exemplo, gás natural constituído de metano, né? CH4. Depois vem lá, por exemplo, o etano, C2H6. E aí por diante. Conforme aumenta a cadeia, aumenta o ponto de ebulição. Colocamos lá, de 1 a 4 carbonos são gasosos. Essa mistura de gasosos, né, é o que constitui o gás liquefeito de petróleo, GLP. Agora vai crescendo o número de carbonos, eles vão ficando mais viscosos. E lá por último vem o restante que sobra lá, que é usado como asfalto. O que mais gasta do petróleo, né, na produção, o que mais se usa são combustíveis. Então, vai produzindo combustível, produzindo gasolina, e começa a sobrar esses hidrocarbonetos de cadeia maior. Começa a ficar acumulado isso aí. E como o que mais se usa é gasolina, então usa-se quebrar essas cadeias por meio de uma reação com o catalisador. Quebra-se essas cadeias em cadeias menores, obtendo então gás, GLP e gasolina, que é o que mais necessita. A qualidade da gasolina é medida por octanagem, né? A gasolina de má qualidade, quando ela queima lá no motor, na combustão interna do motor, a de má qualidade, quando o cilindro vai comprimir para fazer a explosão, ela explode antes da hora.
Então, para melhorar a qualidade da gasolina, são adicionados antidetonantes, como chumbo tetretila, que foi muito usado. Hoje já vem sendo substituído pelo álcool, porque o álcool é um combustível que tem uma taxa de compressão mais alta que a da gasolina. Então, a gente adiciona-se aí até 24% em volume. Adicionando-se álcool, vai aumentar a taxa de compressão da gasolina. Então, vai melhorar a qualidade da gasolina. Os compostos do petróleo têm como impureza o enxofre. Então, quando lá no carro queima-se enxofre, sem querer você está queimando, quer dizer, quando lá no carro você queimou a gasolina, sem querer você está queimando também o enxofre. E a queima do enxofre vai produzir dióxido de enxofre, SO2. Esse SO2 fica no ar aí, reage com o oxigênio do ar, vira SO3. O SO3, com a umidade da água da chuva, vira H2SO4, ácido sulfúrico. Então, torna a chuva ácida, esse SO2. Isso aí pode ser minimizado, né, esse problema aí, com conversores catalíticos que tem lá no escapamento do carro, que transforma esses gases poluentes em gases não poluentes. De acordo com a poluição que provoca os combustíveis, o álcool é o que provoca menos problema de poluição, porque ele não tem enxofre na sua composição. O álcool vem da cana, né? Não tem enxofre. Depois temos a gasolina e depois o diesel. O diesel tem uma porcentagem maior de enxofre. Hoje em dia está sendo produzido, vocês podem observar aí nos postos de combustível, né? Um anúncio lá, temos diesel S10. O que é o diesel S10? É um diesel com uma porcentagem menor de enxofre. Ele é menos poluente. Os motores mais modernos funcionam mais com o S10, tem um melhor desempenho com o S10. Combustão de hidrocarbonetos, que são os compostos do carbono, né? Os compostos do petróleo. Nós temos 3 tipos de combustão. A combustão completa, que produz gás carbônico e água. Depois temos a combustão incompleta. Então, a combustão completa produz CO2 e água. Por exemplo, vou queimar lá gás butano, um dos componentes do gás do botijão. Reage com oxigênio, dá CO2 mais água. Depois é só balancear, né? Temos 4 carbonos aqui, eu venho e coloco 4 carbonos aqui. Temos 10 Hs aqui, venho aqui, 2 vezes 5, 10 Hs. Agora eu vou de lá para cá. 2 vezes 4, 8, mais 5, 13 oxigênios. Então coloco aqui 13 sobre 2, porque eu tenho que multiplicar por 2. 13 sobre 2 é 6,5. Desses 2 vai me dar os 13 que eu precisava. Então, quando se pede para você fazer a combustão completa de um hidrocarboneto, você vai colocar lá CO2 e água e balancear. Agora, nós temos 2 tipos de combustão incompleta. Aqui produz CO e água. CO é o monóxido de carbono, que é um gás que é venenoso, é tóxico, porque ele adere à hemoglobina do sangue, forma um composto estável, a carboxiemoglobina. Então, a hemoglobina passa a não levar oxigênio mais para o corpo. E temos a incompleta, que dá fuligem, aquela fumaça preta que nem tem na vela, na fumaça do caminhão. Fuligem
C mais água. Como que eu vou saber que se trata desse ou desse? Ele tem que te dizer. Né? Eu estou falando simplesmente combustão incompleta, eu não sei se é a que está dando CO ou CC. Ele tem que dizer se é a que dá monóxido de carbono ou fuligem. Tem que dar uma dica. Então aí você procede do mesmo jeito. Se for a que dá CO, você vai fazer lá 4 carbonos aqui e põe 4 carbonos aqui. Tem 10 Hs aqui, eu vou lá, 2 vezes 5, 10 Hs. Aí vem de lá para cá. 4 mais 5, 9 Os. Então aqui 9 sobre 2. Tá? Aqui sempre você vai usar sobre 2, porque você estará multiplicando por 2 ali. E a que dá fuligem, deu lá C mais água. Então 4Cs, põe 4C lá. 10 Hs, 2 vezes 5, 10 Hs. Então de lá eu tenho 5 Os. Então vem aqui 5 sobre 2. Vou pegar a apostila ali e vamos fazer exercícios. Estamos aí na página 337, vamos fazer o primeiro lá. Sobre o ouro negro foram feitas as seguintes afirmações. Encontra-se distribuído no planeta de modo uniforme, quer dizer, tem em qualquer lugar tem petróleo? Não, está falso isso, né? Tem como constituintes principais os hidrocarbonetos? Sim, formados de carbono e hidrogênio. Praticamente não tem utilidade nos dias atuais se não passar pelo processo de destilação fracionada. Lógico, se eu não destilar ele, o que me interessa são as frações do petróleo, né? Então, o que está correto aí? A 1 está falsa, a 2 está correto, porque ele tem hidrocarbonetos, e a 3, que para eu aplicá-lo, né, tem que passar pela destilação fracionada, então letra E. Para compreender, segundo, o processo de exploração e consumo dos recursos petrolíferos é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo, descritos no texto abaixo. Petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. É que a gente falou aqui, né? Milhões de anos lá. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominados jazidas de petróleo. As informações do texto permitem afirmar que o petróleo é um recurso energético renovável. Olha lá acima, quando ele disse que acumulados, o tempo e a pressão, onde que falou lá? Milhões de anos, né? Onde que falou ali? O tempo e a pressão transcorreram esses... a gente sabe, então, né, que o petróleo é um recurso energético não renovável. Por quê? Por causa da história do milhões de anos. Eu vou gastar milhões de anos para formar outro petróleo. Então está falsa. A exploração do petróleo é realizada apenas em áreas marinhas? Não. Lá nos desertos, lá dos árabes, extrai petróleo, né? C. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes? É lógico que é muito poluente. Petróleo, quando cai no mar, faz um dano enorme à vida marinha. Letra D. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente? Não, não tem em todo lugar. E letra E. O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha, quer dizer, como eu disse lá atrás, já foi mar um dia, ou em áreas submarinas, que nem tem aí no Brasil pré-sal, né?
Terceiro, Campos de Goytacazes, na região norte do estado do Rio de Janeiro. Pode ser considerada a capital nacional do petróleo. A bacia de Campos produz, em média, 900 mil barris por dia de petróleo cru. A operação que permite isolar tanto a gasolina quanto o querosene do petróleo cru é a destilação, no caso, aí, complementando melhor, né? Destilação fracionada. Letra B de Bosque. Quarto, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do Brasil em terra. O petróleo bruto é processado nas refinarias para separar seus componentes por destilação fracionada. Esse processo é baseado nas diferenças de temperaturas de ebulição das substâncias relativamente próximas. A figura abaixo representa o esquema de uma fonte, de uma torre de destilação fracionada para o refinamento do petróleo bruto. Nela, os números de 1 a 4 indicam as seções nas quais as frações do destilado são obtidas. Na tabela a seguir são apresentadas características de algumas das frações obtidas na destilação fracionada do petróleo bruto. Gasolina tem de 5 a 10 carbonos, temperatura de ebulição de 40 a 175. Querosene de 11 a 12, ebulição de 175 a 235. Óleo combustível de 13 a 17 carbonos, ebulição 235 a 305. Óleo lubrificante, que é dizer que é o óleo que vai lá para lubrificar o motor, né? Acima de 17, ferve acima de 305 graus. Pela análise da qualidade da destilação, um técnico, para coletar uma amostra de óleo combustível na torre de destilação, essa amostra deve ser coletada em qual seção? Então, ó, vem lá de cima. Lá em cima estão os mais voláteis. Então, lá em cima é o gasolina, no 4. No 3 seria o querosene. E o óleo combustível seria no segundo, na seção 2. Uma coisa que é importante a gente falar aí, né? Que cada fração obtida de petróleo não é substância pura. A gasolina, por exemplo, né? É uma mistura de... Nós colocamos aí agora há pouco, né? Acabamos de falar aí, né? É uma mistura de compostos com 5 a 10 carbonos. Então, como as temperaturas de ebulição são muito próximas, né? Não tem como separar, ficar substância pura. Símbolos, eu estou passando para o quinto, né? Podem codificar informações importantes. Os losangos, rótulos de risco, são utilizados em caminhões e outros veículos. Quando vocês estão pela estrada, aí, né, vocês podem ver caminhões, caminhonetes com esses símbolos na carroceria, que transportam produtos químicos. Tais losangos podem ter informações exibidas a seguir. Em cima, pictograma ou símbolo de identificação de risco. No meio, texto indicativo da natureza do risco. E embaixo, o número da classe ou subclasse de risco. Por exemplo, um caminhão que transporta lixo de hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, deve exibir o seguinte losango. Então, tem o símbolo de substância infectante, escrito substância infectante e o número do risco. Com base nessas informações, pode-se concluir que um caminhão que exibia um losango, tem uma chamazinha lá, né? Líquido inflamável, classe 3, pode estar se transportando cal hidratada. Cal não pega fogo, né? Cal não é combustível, cal que o pedreiro usa. Caldo de cana também não pega fogo, né? Vela de parafina? Pode até ser, né? Mas vamos ver se tem melhor. Bicarbonato de sódio, esse não pega fogo também. E querosene de aviação, esse explode fácil, né? Vocês podem ver em filmes aí, né? O avião caiu, explode facinho, né? Então, alternativa aí.
Um dos principais componentes da gasolina é o isooctano, C8H18. Equacione as 3 reações de combustão indicadas na ilustração, utilizando um mol do combustível mencionado no texto. Vamos apagar de cá para a gente fazer aí. Então, vamos queimar aí C8H18. C8H18. Vai queimar, então, é reagir com oxigênio. Queima é reação com oxigênio. Então, equacione as 3 reações de combustão. Ele pediu aí, ó, como eu disse, ele vai indicar, vai dar a dica que tipo de reação de combustão você vai fazer. Se é completa, você já sabe que vai dar CO2 mais água. Essa é a completa. Aí eu tenho que balancear, ó, tem 8 carbonos, venho aqui e coloco 8 carbonos. Tem 18 Hs, venho aqui, 9 vezes 2, 18 Hs. Agora oxigênios. 2 vezes 8, 16, mais 9, 25. 25 sobre 2 aqui. Fiz aí a combustão completa. Aí ele pediu para você fazer também a que dá CO, que dá monóxido de carbono, que é gás, como eu disse, gás incolor e muito venenoso. Então vou lá, C8H18 mais O2. Mais para cá um pouquinho. Vai dar CO mais água. Então, 8 carbonos, 8 carbonos. 9 vezes 2, 18 Hs. Aí de cá eu tenho 8 mais 9, 8, 8, 16, 17 sobre 2 oxigênios. Depois mandou fazer que tem fuligem. C8H18 mais O2, dando fuligem mais água. 8 carbonos, 8 carbonos. 18 Hs, 9 vezes 2, 18 Hs. Aí eu tenho 9 Os, então vem aqui 9 sobre 2 O2. Sétimo. Um dos inconvenientes da gasolina com alto teor de enxofre é que durante a sua combustão forma-se um poluente atmosférico, cuja fórmula é, já falei, né, que impureza presente nos combustíveis fósseis é o dióxido de carbono. Então, letra D de jeans. Oitavo. O metano, CH4, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer a combustão, apresenta entalpia de combustão, quer dizer, a energia que ele libera, de ΔH, 890 kJ por mol. Quer dizer que cada mol de metano que eu queimo, ele produz 890 kJ de energia. Escreva a reação de combustão do metano. 8. Metano, CH4. Mais O2 vai me dar CO2 mais água. Aí balanceando, um C. 4 Hs. 2 vezes 2, 4 Hs. 2 mais 2, 4 Os. Então, eu colocaria 4 sobre 2. Lembra que eu estou colocando tudo sobre 2? Mas 4 sobre 2 eu posso colocar direto 2 Os. 2 vezes 2, 4. Ó. Ou coloco 2 ou 4 sobre 2.
escreva a reação de combustão do metano indicando a entalpia. Então, aqui na frente, deixa eu apagar um pouco de cá, ele pediu para colocar na frente o valor da entalpia. Não sei se vocês já estão vendo lá no setor A, termoquímica. Então aqui ΔH igual a menos 890. Sinal negativo significa a reação que está libertando calor. Sinal positivo é a reação que precisa de calor para acontecer. Sabendo que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, 16 gramas, calcule a massa desse gás que ao sofrer combustão libera 445 kJ. Então, ó, 16 gramas me fornece 890 kJ. Eu quero obter 445 kJ. Então eu vou precisar de X gramas de metano. Ó, 12 mais 1 vezes 4, 16 gramas, massa molar. 16 gramas me dá 890, isso o exercício forneceu. Para obter 445, vou precisar de X. X igual a 445 vezes 16 dividido por 890. Cortando esse negócio aqui, 448 por 890 vai dar 8, vai dar 2 embaixo, né? 16 por 12 dá 8 gramas. Vou precisar de 8 gramas. Porque 400, veja, podia ter feito de cabeça, né? 445 é metade de 890. Eu vou obter, se eu usar 16 gramas, eu obtenho 890. Para obter a metade, eu preciso da metade lá. Se eu tivesse pensado, podia ter feito de cabeça, né? Então, isso era a aula 14. Até mais.